Olá, meu nome é Aline Evelyn, sejam bem-vindos ao canal de doenças infecciosas e parasitárias. 5 de maio. Organização Mundial de Saúde institui como Dia Mundial de Higiene das Mãos. Para falarmos de higiene das mãos, vamos voltar lá no tempo, na época da Idade Média, e vamos falar um pouco sobre a teoria dos miasmas. A teoria dos miasmas, ela está muito relacionada com a época da peste. No ano de 1348 até o ano de 1350, cerca de 2/3 da população europeia foi dizimada por uma doença chamada peste. Foi uma doença que dizimou mais de 60% da população europeia. Na época, 2 locais foram considerados locais com a peste: Mongólia e China. Mongólia e China, eles exportavam produtos para o continente europeu. Só que junto a esses produtos que eram transportados em navios, no porão desses navios haviam muitos ratos, ou seja, esses navios eram infestados por ratos. E estes ratos, eles eram portadores de uma pulga, e nesta pulga havia a bactéria Yersinia pestis, bactéria causadora da peste. A partir do momento que estes ratos, com estas pulgas portadoras da bactéria Yersinia pestis, entravam em contato com seres humanos, esta pulga picava o indivíduo e, como ela era portadora desta bactéria, a pessoa que era picada era infectada pela peste. A peste, ela dizimou grande parte da população. Como? Como que essas mercadorias elas eram exportadas para a Europa? China, Mongólia exportavam esses produtos. Muitos navios, quando eles recebiam esses produtos, recebiam também cadáveres de indivíduos que durante a viagem morriam de peste. Como que foi a teoria dos miasmas? Nessa época, a Europa ela não tinha água encanada, imagina, luxo, algo muito evoluído para a época. Lixo, sim, não havia luxo, mas havia lixo. A Europa era algo assim terrível, era algo medonho relacionado às condições de higiene. Tanto é que há relatos que as pessoas elas jogavam fezes pelas janelas. Olha a imundície, imagina a porquice da época. Como não havia água encanada, rede de esgoto, coleta seletiva de lixo, então nem pensar. Fora os hábitos da população, o que esse conjunto proporcionava? Um acúmulo de roedores. Estes roedores, eles possuíam a pulga transmissora da bactéria Yersinia pestis. Portanto, este foi um ambiente propício para muitas pessoas na Europa adquirirem a peste. Qual que foi a teoria dos miasmas? Como que inúmeros cadáveres ficavam no chão da cidade, eles não davam conta de sepultar devido ao grande número de mortos. Então aqueles mortos, eles se acumulavam pela cidade. Então as pessoas caminhavam, mal conseguiam andar, porque eram mortos sobre mortos. E aquele odor pútrido, aquela putrefação, eles começaram a chamar aquele ar exalado como miasma. Eles acreditavam que estas partículas cadavéricas, quando inaladas pela população europeia, elas eram responsáveis por transmitir a peste, coisa que hoje sabe-se que é uma teoria muito errônea pelo fato de ser transmitida por uma bactéria. Na época, eu acredito que todos já viram aquelas fotos daqueles homens com aquelas capas pretas, longas, e uma máscara, como se fosse uma máscara de um tucano, de uma ave, muito comprido, aquele bico de ave. Tratou-se dos médicos da peste. Esses médicos, eles tinham a função de tentar diminuir a quantidade de óbitos de pessoas contaminadas pela peste. Mas olha, esses médicos não adiantaram nada. Eles não tinham nenhum cuidado, nenhum preparo, portanto, nenhum conhecimento acerca da doença.
Aqueles bicos longos, eles tinham uma função. A primeira é de impedir a inalação dos miasmas. Então, eles colocavam tecidos na ponta do bico, assim como ervas aromáticas, impedindo a inalação desse odor pútrido. Esse foi o primeiro caso, a primeira teoria conhecida como teoria dos miasmas. Portanto, deu-se na época entre 1348 e na época de 1350. Um novo caso, um novo marco na história quanto à higienização das mãos deu-se com Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis foi um médico húngaro. De início, ele se formou em direito, ele estava cursando direito. Até que ele conheceu um amigo seu, um médico, e ele começou a ter fascínio pela medicina. Conclusão: Semmelweis largou o curso de direito e iniciou o curso de medicina. No ano de 1846, Semmelweis, já formado como obstetra, ele começou a clinicar no Hospital Geral de Viena. E ele, muito observador, o que ele viu durante suas observações, durante as clínicas nesse hospital? Ele percebeu que haviam duas unidades, duas alas no Hospital Geral de Viena. Uma ala portava parteiras, então mulheres que queriam se formar como parteiras. E na segunda ala haviam residentes de medicina. A primeira ala, a ala formada por parteiras que estavam aprendendo a realizar os partos, o que ele pensou? Poxa, essa ala, as pessoas elas são limpas, essas mulheres deixam as coisas mais organizadas e elas higienizavam as mãos antes de realizarem os procedimentos, antes de realizarem os partos. Já na outra ala, Semmelweis notou que os residentes de medicina, eles faziam necrópsias em cadáveres, lógico. E após manusearem estes cadáveres, eles iam direto atender as mulheres, as gestantes e realizavam os partos. Havia um alto índice de febre puerperal devido a essa não higienização das mãos. Semmelweis, então, no período de 1846, ele instituiu a lavagem obrigatória das mãos com uma substância chamada cal iodada. Porém, os médicos eles ficaram muito revoltados, eles se sentiram muito constrangidos. Passado o tempo, um amigo de Semmelweis veio a falecer quando ele se cortou com um bisturi. Este bisturi estava contaminado, já que ele havia sido manuseado, sendo utilizado para realizar as necrópsias. Qual foi, infelizmente, o destino de Semmelweis? Semmelweis, ele acabou sendo internado num hospital psiquiátrico e, por ironia do destino, ele veio a falecer por sepse devido à contaminação de um ferimento. Posteriormente, os cientistas eles deram razão por tudo que foi colocado por Semmelweis e eles viram que realmente a higienização das mãos era algo extremamente benéfico, uma vez que em 2 anos, Semmelweis, por meio da instituição da lavagem das mãos, ele conseguiu diminuir os casos de febre puerperal de 12,2% para cerca de 1,2%. Olha a queda, muito boa. A redução do número de óbitos por febre puerperal. Agora nós vamos para 1861. No período de 1861 até 1865, houve um marco na história por Lister. Lister, ele era um médico que realizava cirurgias. Ele resolveu instituir
a utilização de ácido carbólico, ou seja, fenol, durante os procedimentos cirúrgicos. O que Lister fazia? Ele pegava o fenol, o ácido carbólico e fazia o quê? A higienização das superfícies, assim como passava esse ácido carbólico nas pessoas que faziam essas cirurgias, faziam um preparo do sítio cirúrgico. Portanto, ele meio que instituiu a asepsia e a antisepsia. Com quê? Com ácido carbólico, com o fenol. E houve uma grande redução também do número de óbitos, porque muitas vezes havia uma grande infecção de sítio cirúrgico durante as amputações de membros e as pessoas vinham a evoluir a óbito por septicemia. A redução das taxas de mortalidade por septicemia após a amputação, após o uso, após a instituição desse ácido carbólico, reduziu de 46% para 15%. Agora nós vamos para um grande marco na era microbiológica, Robert Koch. No ano de 1822, Robert Koch, ele divulgou perante o meio científico o seu postulado, o postulado de Koch. Koch, neste seu postulado de 1822, ele falou que a partir do momento que há um patógeno, há um micro-organismo, quando inoculado num ser, este ser pode vir a desenvolver a doença. Portanto, foi a primeira relação, foi o primeiro estudo no qual o cientista falou que as doenças são causadas por micro-organismos, já contestando totalmente, derrubando a teoria dos miasmas, que seriam pela inalação destes odores pútridos. Chamou muita atenção na época que Koch, ele também foi tido como um louco, ou seja, muitos dos cientistas que tinham uma visão muito acima, um QI super elevado, eles acabavam sendo menosprezados, eles eram menosprezados pela ciência, por demais pesquisadores. Tanto é que viraram para Robert Koch e falaram: poxa, realmente, mas não precisa se preocupar não, Koch, porque se eu ver um bicho desse, eu puxo ele pelo rabo e mato ele na hora. Então, assim, eles viravam motivos de chacota perante o meio científico. Só que, futuramente, Robert Koch, anos mais tarde, eles vieram a comprovar que realmente o seu postulado tinha razão. No próximo vídeo falarei sobre a microbiota das mãos, assim como os meios de higienização que levam à destruição dessa microbiota. Gostou? Inscrevam-se no canal de Doenças Infecciosas e Parasitárias do YouTube. Aline Evelyn Valder de Mello e até o próximo vídeo. Abraço!